Seção 1ª. Da colaboração premiada. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenham um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 1º. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Inciso 2º. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Inciso 3º. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Inciso 4º. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Inciso 5º. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Parágrafo 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador. Inciso 1º. Não for o líder da organização criminosa. Inciso 2º. For o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. Parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu defensor. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto. Parágrafo 9º. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Parágrafo 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Parágrafo 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado,
o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Parágrafo 13. Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Parágrafo 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Parágrafo 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas das declarações de agente colaborador. Artigo 5º. São direitos do colaborador. Inciso 1º. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. Inciso 2º. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados. Inciso 3º. Ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes. Inciso 4º. Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. Inciso 5º. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito. Inciso 6º. Cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais réus ou condenados. Artigo 6º. O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter. Inciso 1º. O relato da colaboração e seus possíveis resultados. Inciso 2º. As condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia. Inciso 3º. A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor. Inciso 4º. As assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor. Inciso 5º. A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário. Artigo 7º. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. Parágrafo 1º. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas. Parágrafo 2º. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, observado o disposto no artigo 5º.